Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos, livro escrito por Lucas, um cara chamado Teófilo. Então abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 25. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 25. A palavra de Deus fala assim: Herodes estava furioso com os habitantes da terra de Tiro e Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediram paz porque a sua terra dependia do país do rei para se abastecer. No dia designado por Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo todo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, então ele morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também João Marcos. Texto precioso da palavra do Senhor, o livro de Atos, para quem gosta do começo da igreja, o que nós chamamos de igreja primitiva, é um banquete. Cada capítulo do livro de Atos é um banquete para que a gente possa conhecer um pouco mais da igreja primitiva, aquela igreja que veio logo após a partida do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui, nós estamos vendo o início do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, logo ali no capítulo 3, ele vai sair na sua primeira viagem missionária, juntamente então com Barnabé, aquele que foi o seu tutor, aquele que foi o seu interlocutor, ou apresentou ele para a igreja de Cristo Jesus, principalmente para os apóstolos. O texto que nós lemos aqui é o texto que fala a respeito de Herodes, que então reinava na terra, reinava ali em Israel, e estava então falando com as pessoas a quem eram seus vassalos. Você pode perceber que no texto que nós lemos havia um conflito, uma briga entre o reino ali de Herodes e uma região chamada de Tiro e Sidom. Esses homens foram tentar a paz com o rei e, através das suas artimanhas políticas, eles conseguiram então a paz que eles desejavam. Então Herodes sobe ao trono, vestido com os trajes reais, e ele passa a falar com seus vassalos. Ele passa a falar com o seu reino. Naquele momento que ele falava, as pessoas se vislumbravam das suas palavras, estavam admiradas com a sua voz, olhavam para Herodes e diziam: nossa, não é um homem que está falando conosco, Deus está falando conosco. E é interessante que a palavra do Senhor então registra que naquele exato momento, onde Herodes então decide não render glória a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo, ele foi ferido pelo anjo do Senhor. Ele foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu na presença de todos aqueles que o adoravam e veneravam naquele momento. É uma cena difícil de você imaginar. É uma cena complicada e delicada de você perceber, e nem os melhores filmes, talvez, de terror haveriam pensado numa cena como essa. E eu fiz toda essa introdução diante daquilo que eu quero falar com você nessa noite. Porque depois que a morte de Herodes é retratada, uma morte retratada depois de um momento de paz criado por artimanhas políticas de homens, um momento onde nós vemos a morte de um homem através da intervenção direta do Senhor na história da humanidade. Você continua então lendo o texto, e o texto nos apresenta algo precioso. Olha só. Contudo, verso 24. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém,
levando consigo também João, a quem chamamos de Marcos. Contudo, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Grandes acontecimentos já acontecem na face da terra há muito tempo. Grandes situações de conflito já existem na terra há muito tempo. As lideranças políticas se movimentando para trazer paz à terra já existe há muito tempo. As pessoas falando sobre uma paz que elas não podem dar já existe há muito tempo. E é interessante que diante desse episódio histórico registrado aqui por Lucas, ele registra que apesar de tudo que estava ocorrendo, esse contudo colocado ali é muito profundo, porque não é somente Herodes que havia acabado de falecer de uma maneira histórica e estrondosa, mas a igreja do Senhor Jesus também estava sendo perseguida por pregar o evangelho. Os cristãos primitivos, eles estavam sendo perseguidos tanto pelas lideranças políticas da sua geração, quanto pelas pessoas de dentro da cultura de Israel, da religião judaica. E é interessante que Lucas fala que apesar dessas coisas, apesar de tudo isso estar acontecendo, que o mundo estava um caos, as pessoas estavam morrendo por causa de Cristo, Lucas fala que apesar disso, o evangelho continuava sendo pregado e era multiplicado. Esse é um desafio para a minha vida e para a sua vida nos dias que nós vivemos. Nós vivemos em dias iguais, dias de grandes desastres, dias de grande caos, dias onde tudo fica sem perspectiva, onde as pessoas e os líderes e muitos políticos tentam trazer a paz ou a algazarra para a nossa geração. E por conta desse momento que eu e você estamos vivendo, nós somos tentados, o nosso coração é tentado a não continuar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos seguir um princípio da igreja primitiva e queremos ser igual aos nossos irmãos do primeiro século, nós precisamos olhar para as circunstâncias que nos cercam, nós precisamos olhar para a situação que é tão grande à nossa volta, e nos levantarmos ainda com mais força, mais ímpeto, com mais desejo e vontade para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus nos nossos dias. Porque eu sei que apesar das circunstâncias, eu sei que apesar de tudo que estava ocorrendo naquele momento da história, Deus começou a levantar homens que seriam usados por Ele para proclamar o Evangelho. O verso 25 termina nos ensinando isso, porque o verso 25 fala aqui então Paulo e Barnabé, aqui nesse primeiro momento fala Barnabé e Paulo, lembrando sempre do princípio de interpretação, que o nome que está por primeiro normalmente é a referência de liderança. Então nesse momento Barnabé era um expoente maior do que Paulo na igreja primitiva. E além desses dois homens que são levantados por Deus no meio de todo esse momento de crise, é levantado um jovem chamado João Marcos. Esse João Marcos mesmo que você está pensando. Ele vai na primeira viagem missionária, ele deixa Barnabé e Paulo na mão, ele é o motivo, o estupim que faz com que essa grande dupla de evangelistas se separem, mas ele também, depois de ter sido transformado, ele se torna alguém útil ao apóstolo Paulo. E é ele quem escreve o Evangelho de Marcos. Ou seja, no meio de uma situação de crise, no meio de uma situação pandêmica da igreja primitiva, Deus ele fez com que a igreja não parasse de pregar o Evangelho. E entre aqueles que estavam pregando o Evangelho, o Senhor continuou levantando homens, instrumentos fiéis dele, que serviriam como boca do Senhor para pregar o Evangelho naqueles dias de crise. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa noite, meu irmão. Para você se sentir desafiado. Ainda é tempo de pregar. Como você tem me ouvido falar, os céus ainda não se romperam. Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. É tempo sim de pregarmos o Evangelho do Senhor. Quem sabe é você, o novo Paulo, o novo Barnabé, o novo João Marcos,
os homens e mulheres que Deus vai levantar no meio dessa geração tão sem esperança, de tanta dor e de tanta crise. Deus vai levantar a sua vida para proclamar paz. Uma paz que os conluios políticos não podem dar. Uma paz que as artimanhas dos homens não podem oferecer. É uma paz que somente aqueles que conhecem a Cristo Jesus podem. Disponha o seu coração, sirva o reino de Deus. E eu tenho certeza que esses dias passarão assim. Nós não vamos nem perceber, porque os nossos olhos estão no alto. Nossos olhos estão lá em cima. Somos peregrinos aqui. Deus abençoe você, abençoe a sua família também. Quero ter um primeiro momento de oração com você nessa noite. E nesse primeiro momento de oração que eu quero ter com você, eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, clamar a Deus para que Ele nos dê discernimento. John Stott, em uma das suas grandes obras, ele nos ensina que os homens e mulheres de Deus precisam saber fazer a leitura da sua geração, olhar para o mundo à nossa volta e discernir como podemos ser instrumentos de Deus para ser proclamadores da glória do Senhor. Como você está passando a pandemia? Ela tocou na sua casa, talvez financeiramente, talvez na sua própria saúde. Como você está passando esses dias? Será que você é alguém que está sentado esperando o barco passar? Ou será que você está olhando para toda essa situação e pensando, eu posso servir aqui, posso servir ali, eu posso fazer isso aqui, Deus está me mostrando que eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. É tempo, meu irmão, é tempo de você ter discernimento do que Deus quer para a sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela vida de Lucas, a quem o Senhor chamou, dando a ele, Deus, o discernimento para escrever tanto o Evangelho quanto, Deus, esse livro de Atos. Muito obrigado pela vida de Barnabé, que ouviu o Senhor e que discipula o apóstolo Paulo. Muito obrigado porque esse mesmo Barnabé olha para o jovem João Marcos e investe na vida dele. E o que falar, Deus, em gratidão pela vida, Deus, de Paulo, que o Senhor levantou para pregar o Evangelho aos gentios, num momento, Deus, de crise e perseguição, num momento onde várias e várias pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho, onde os cristãos eram perseguidos dentro das suas próprias igrejas, das suas próprias comunidades religiosas. O Senhor deu discernimento a esses homens, fez com que esses homens e essas mulheres olhassem para a sua geração de uma maneira diferente, da maneira que o Senhor olha. Por isso que eu clamo ao Senhor nessa noite, Deus, nos dá os teus olhos, a maneira de olhar para o mundo nesse momento. Muito só vem crise, muito só vem dor, só vem a morte. Vivemos, Deus, numa pandemia, Deus, onde tudo, Deus, é caos. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos comprados pelo Senhor. Fomos separados, Deus, para sermos santos. Então nos ensina, Deus. Nos dá discernimento para olhar, Deus, para essa geração. Olhar, Deus, tanto no meio econômico, na saúde, Deus, para olhar, Deus, e nos levantarmos com palavras, Deus, de esperança para aqueles que sofrem. O Senhor conhece a cada família e cada pessoa que está me ouvindo nessa noite e que vai me ouvir, Deus, posteriormente. Derrama da tua sabedoria, levanta uma igreja disposta a servir ao Senhor. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, quero ter mais um momento de oração com você. Muitos de vocês já sabem, ontem foi o meu aniversário, então aqui de maneira pública eu quero agradecer a cada um de vocês que separou um tempo, mandou uma mensagem nas plataformas digitais, mandou um recadinho, me ligou. Ainda hoje recebi irmãos aqui no gabinete que vieram me abraçar, falar comigo. Meu irmão, é muito bom receber o carinho da igreja. Muito obrigado, eu sou muito feliz pela igreja que eu pastoreio. Como eu tenho falado, eu pastoreio a melhor igreja do Rio Grande do Sul.
eu vou defender o meu assado sempre, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por tudo aquilo que você demonstrou. E aproveitando então o ensejo desse aniversário, de mais um ano que o Senhor me dá, eu queria convidar você a orar em gratidão pela sua vida. Nós normalmente reclamamos, né? Dói aqui, dói ali, falta dinheiro, falta saúde às vezes, falta perspectiva, sobram desilusões, sobram preguiça, e a gente é sempre acostumado a reclamar. Vamos virar a chave nessa noite. Vamos ter gratidão ao Senhor. Gratidão pela vida que Ele nos dá. É uma oportunidade. A vida é uma oportunidade. Deus a qualquer momento pode nos tirar a vida. Então, se Ele nos permite viver mais um dia, é uma oportunidade. Uma oportunidade, em primeiro lugar, para glorificar a vida dEle. Glorificar aquilo que Ele tem feito em nós. Uma oportunidade de servir ao próximo. Uma oportunidade de aprender algo novo. Uma oportunidade de ensinar algo para alguém. Uma oportunidade de sorrir, uma oportunidade de chorar, uma oportunidade de ser consolado e de consolar. A vida é uma oportunidade. Por isso eu queria orar, a minha oração agora é em gratidão ao Senhor pela vida que Ele me dá, pela esposa que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, orar pelos meus pais, a minha família. Gratidão pela vida deles, pela comunidade, um pedaço da Igreja de Cristo que o Senhor me permite pastorear, a igreja que eu amo tanto. Gratidão por aquilo que Ele tem me feito sonhar. Eu também tenho problemas, meu irmão. Eu também tenho desilusões, dor, sofrimento. Mas eu prefiro olhar para Cristo e ser grato por aquilo que Ele faz. E se você quer ser grato também, faça essa oração comigo. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida nesse momento. Vamos orar? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, nos tirou do império das trevas e o Senhor nos traz para o reino da luz do Teu amor. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado, Deus amado, pelo nosso trabalho. Obrigado, Deus, porque podemos servir a Tua igreja, fazer parte de uma família que o Senhor comprou com o Teu sangue. Então toda a glória é do Senhor. Deus, eu sei que nós temos motivos para entristecer, para chorar, mas eu também sei que só pela salvação, se os nossos olhos olharem só para a salvação por alguns instantes, os motivos de gratidão irão se multiplicar, serão muito maiores. Então faz, Deus, derrama alegria no coração daqueles que me ouvem nessa noite. Derrama, Deus, gratidão no coração de cada família que está assistindo aqui, Deus. Em nome de Jesus, faz mudar a chave, dá um coração grato. Quantas pessoas, Deus, que conhecemos que estão adoentadas, porém você vai conversar com elas, elas estão alegres, com a sua fé fervorosa, descansadas em Ti. Então derrama, Deus, essa alegria e gratidão sobre a vida de cada família, Deus, que está nos assistindo nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Tudo que o Senhor faz é bom. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Irmão, muito obrigado por você me receber na sua casa. Muito obrigado por você passar esses instantes na presença de Deus. Sempre é especial, como eu tenho dito para você sempre, olha, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser para todo sempre, Ele está cuidando da minha e da sua vida, precisamos descansar nele. Quero lembrar você que nos assiste e que não faz parte da nossa comunidade aqui em Pelotas, eu quero te lembrar, a Igreja Presbiteriana de Pelotas está aqui nessa cidade para servir a sua vida. Então eu quero convidar você a acessar as nossas plataformas digitais, acessar tudo aquilo que nós estamos disponibilizando para você, para que você seja edificado em Cristo. Venha nos visitar. Nós temos cultos todos os domingos às 19h30. Vem nos fazer uma visita. Está passando alguma necessidade? Nos procure, nós queremos servir a sua vida. A nossa igreja foi plantada nessa cidade para abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom?
Deus abençoe você, guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Até a próxima.